Oi, meu nome é Stephanie e hoje eu vou falar um pouco sobre Terra Sonâmbula, do Mia Couto. A primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre esse livro é que eu gostei muito desse livro, porque, depois que eu li, fiquei muito tempo pensando nele. Esse livro foi lançado em 1992. Essa edição que eu tenho aqui é da Companhia das Letras, com essa capa bonita aqui. Essa capa tem assim, mostra algumas coisas do enredo, aqui, por exemplo, o ônibus, o machimbombo, que eu já vou explicar melhor. Bom, gostei demais desse livro e o final, assim, claro, não vou contar, mas o final, né, surpreendente. Bom, vou falar um pouco. Antes de eu começar, bom, como eu já tinha falado em outro vídeo, os livros do Mia Couto têm essa característica do realismo fantástico, né? Então acontecem coisas assim, sobrenaturais, digamos. Vou contar, assim, para mim começar a contar a história, é importante eu falar um pouco sobre o contexto em que ela se passa, em Moçambique, que é a Guerra Civil de Moçambique. Então, a Guerra Civil de Moçambique começou em 1977, mas anterior a essa guerra teve a Guerra de Independência, porque, pasmem, até 1975 Moçambique ainda era colônia de Portugal. Então foi uma independência bem tardia, mas foi conquistada, e só que depois disso os dois grupos que tinha dois grupos rivais que não estavam se acertando muito, começaram a brigar entre si. Um é o Frelimo, que teve o primeiro presidente de Moçambique, do Frelimo, que é a Frente de Libertação Moçambicana, né? E o Renamo. E o Renamo não se davam com o Frelimo porque eles eram comunistas. Então, o Renamo, com patrocínio da Rodésia e de dissidentes, que são pessoas que não estavam contentes com o Frelimo, saíram, tomaram outro lado, começaram a entrar em conflito com o pessoal do Frelimo. E o Renamo tinha esse pensamento de desestabilizar o governo, só que assim, de uma maneira muito brutal, cometendo assim, terríveis crimes de guerra mesmo. Por exemplo, eles matavam indiscriminadamente, mulheres, crianças, não importava, sabe? Pegavam crianças para ser crianças soldado, estupravam mulheres, mutilavam crianças, assim, faziam coisas terríveis. Tem até uma coisa que eu li que é bem chocante, que eles entraram no hospital e simplesmente mataram todos os pacientes que tinham lá dentro. Então, isso era destabilizar o governo. Então, imagina, isso né, crimes de guerra terríveis. E outra coisa também que o Renamo começou a colocar assim, em Moçambique, foi minas terrestres, e isso foi um legado terrível que durou até os anos 2000, foi a última mina, conseguiram explodir a última mina. Então as pessoas morriam não só pela brutalidade, mas também pela fome. Muita gente morreu de fome também. E esse conflito durou até 1992, quando eles assinaram um tratado de paz, mas dá para ver hoje que esse tratado de paz é um tratado muito tênue, que eles continuam ainda com as suas diferenças, porque em 2015 eles tiveram conflito de novo, quiseram ter, meio que quis começar de novo o conflito, porque o Renamo não concordava com as eleições, achava que o Frelimo tinha roubado. Então, tu vê que é uma coisa muito frágil esse acordo de paz deles. Agora eu vou começar a falar da história, então, que é a história que se passa, né, durante essa Guerra Civil de Moçambique. Bom, a história começa assim, mostrando o menino Tuahir e o menino Mundinga. Tuahir é um senhor velho, idoso, e o Mundinga não fala a idade dele, mas eu imagino que ele tenha 12 anos, até porque fala alguma coisa sobre puberdade, então, eu imagino que ele tenha 11, 12 anos. Mas, assim, os dois, assim, não tem parentesco, mas o Tuahir salvou o menino que estava para morrer, e eles estão procurando agora, e o menino quer encontrar os pais dele, e eles estão procurando agora um lugar para se proteger da guerra, para sobreviver. Então eles encontram esse machimbombo queimado, que o livro do Mia Couto tem, assim, o português vigente de Portugal, mas tem também várias frases, assim, vários dialetos moçambicanos, e eles chamam de ônibus de machimbombo. Então eles encontram, quando eu falar machimbombo, é o ônibus, ou vou falar o ônibus.
assim, o ônibus, eles encontram esse ônibus queimado, eles entram nesse ônibus para se proteger, e porque o velho Tuahir fala que se esse ônibus já foi queimado, ele não vai voltar a ter, que o que foi queimado não voltar a ter, quer dizer que é um lugar bom para se esconderem, porque eles não vão, as pessoas não vão suspeitar que tem duas pessoas vivendo num ônibus queimado. Ainda mais quando eles entram e se deparam com vários corpos carbonizados dentro desse ônibus, então eles tiram esses corpos e enterram. Quando eles estão voltando, eles encontram outro corpo de um homem de costas que levou um tiro, e esse homem, ao contrário dos que estavam dentro do ônibus, parece ter morrido há pouco tempo. Então eles enterram esse homem, enterram, e do lado desse homem, o homem tinha uma maleta, e essa mala eles abrem, dentro do ônibus tem coisas que eles vão utilizar, como comida, água, e tem 11 cadernos. Daí quando o menino abre, os cadernos são diários daquele homem que morreu, e descobre que o homem que morreu se chama Kinzu. O menino decide ler esses diários pro Tuahir, para passar o tempo, e o Tuahir, apesar de ser idoso, ele não sabe ler, é uma coisa que foi um problema depois da Guerra de Independência, assim, o analfabetismo era, assim, alarmante, tipo, não vou me lembrar, assim, porcentagem, mas boa parte da população era analfabeta. Então o menino começa a ler para passar o tempo, enquanto eles estão no Machimbom. Então ele está lendo o diário, e o livro agora vai se alternar, assim, um capítulo para o diário, um capítulo lendo do que está escrito no diário, do que o menino está lendo no diário, e um capítulo mostrando o que está acontecendo com o Tuahir e o Muindinga. Então o menino começa a ler o diário, e no diário do Kinzu ele começa a contar desde a infância dele, conta que quando ele era criança, ele no vilarejo dele tinha um indiano que sofria muito preconceito por ser indiano, chamavam ele de Monhé, que é uma maneira preconceituosa de chamar indiano, e ele era muito amigo desse indiano, e o indiano falava para ele que ele gostava dele porque os dois não tinham, eles eram da mesma raça. E o menino perguntava por quê, e ele falava que a raça deles, eles eram índicos, porque os dois dividiam o mesmo oceano, o Oceano Índico. Os antepassados, eles olhavam o mar juntos e diziam nossos antepassados, né, cruzaram esses mares, vieram pelos mares e tal, né, então ele gostava muito do Surendra, o nome dele, e da mulher dele, a Dona Asma. E daí, eventualmente, né, eles querem ir embora, porque por causa da guerra as pessoas estão muito intolerantes com os estrangeiros. Uma outra coisa que é importante falar do livro é que o livro tem toda essa aura de sonho. Tanto porque a capa terra sonâmbula, né, de noite, né, sabe, coisas brilhantes, umas frutas brilhantes, tipo, e assim, com as outras pessoas, assim, tem sonhos, às vezes premonitórios, às vezes não, sonhos que às vezes se fundem com a realidade. E o pai do Kinzu, só para explicar melhor, que talvez não, assim, tipo, esteja meio confuso, mas o Kinzu é o personagem, a pessoa que tinha os diários que morreu, e o Tuahir e o menino estão lendo essa história que eu tô falando. Talvez fique confuso o jeito que eu tô explicando. Mas o Kinzu, o pai do Kinzu, também era uma das pessoas que tinha sonhos, assim, premonitórios. Muitas coisas que ele falava, de fato, aconteciam. Então, quando ele tinha algum sonho, a família dele corria ver o que era. A família dele era a mãe dele, e o irmãozinho, o Junito. E o Junito tinha esse nome por causa, o nome dele na verdade era 25 de junho, por causa que era o dia da independência de Moçambique. Então, quando eles foram ver o que o pai dele tinha para falar, e o pai dele falou que ele teve um sonho que um dos filhos dele ia morrer, e ele achava que ia ser o menino Junito. Só que a gente já, não é spoiler, porque logo no início do livro o Kinzu tá morto lá do lado da mala, a gente sabe que na verdade não era o Junito, não era o Kinzu. E tipo, né, como eles estão lendo os diários dele, que ele tá morto. Então, lá, o pai do Kinzu, Taimo, decide, assim, tipo, pegar e dar um jeito de enganar a morte, assim, vestindo o menino de galinha e botando ele para viver no galinheiro, para que ele se transforme num animal, para que ele engane a morte e fuja. No início a mãe dele acha muito estranho, mas depois, como muitas das premonições deram certo, tipo, ela acaba aceitando, tanto que ela veste ele com uma roupa de penas para que ele meio que se transforme em uma galinha,
E com o passar do tempo ele vai desaprendendo a falar, ele fica de cócoras, ele começa a aprender até cocoricar. Então, tipo, um dia acontece uma coisa ali, o menino some, não vou falar muito mais, né, pra não dar spoiler, né? Mas não era, como a gente já sabe, ele que ia morrer. Bom, outra, assim, depois o pai do Kinzu Taimo morre e o espírito dele fica assim, tipo, ele teria assim, o Kinzu teria que ficar fazendo oferendas pro espírito do pai dele, ele não faz, ele quer ir embora, porque ele quer ser um guerreiro na Parama, que é guerreiros que eram abençoados, que lutavam pela libertação de Moçambique, por um país sem guerra e tal. Só que o espírito do pai dele fica falando, como parece que o espírito está atormentando ele. Mas depois, mais lá na frente, tu vai ver que na verdade o pai dele sempre teve ajudando ele, tipo, a chegar ao real objetivo dele, que na verdade não era sair na Parama. Gente, será que eu tô contando demais? Bom, mas assim, o pai dele sempre teve lá para ajudar ele no último capítulo do livro você vê, né, como ele amava o filho dele, que ele tava ali para ajudar mesmo. Não para assombrar, não parecia que ele tava assombrando, porque ele tinha sonhos, assim, muito escabrosos. Agora voltando assim para quem está lendo o diário, para contar um pouco sobre o Tuahir e o menino que estão lendo o diário, eles dão várias voltas ao redor do Machimbombo, eles querem sair dali, mas eles acabam sempre voltando para o Machimbombo. Eles querem, assim, tipo, sair dali e encontrar os pais do menino, mas, assim, tipo, parece que aquele lugar é o lugar mais seguro mesmo. E nessas conforme todo dia que eles acordam, eles têm a impressão de que a paisagem está se movendo. O menino diz que a paisagem realmente está se movendo e o velho fala que é miragem. Então, tipo, tu não sabe, tipo, sabe o que vai acontecer. Tu chama de terra sonâmbula, mas tem outro significado também. Mas, e nessas andanças deles encontram vários personagens, assim, interessantes, assim, tipo, estranhos. Tipo, por exemplo, um deles é o Siqueleto, que é o que eu me lembro mais, que ele é um velho que ficou sozinho na aldeia, todo mundo quis ir embora, ele não quis, muita gente abandonou o país, né? E ele ficou sozinho e ele pega o Tuahir e o menino numa armadilha e quer, assim, enterrar eles vivos para semear eles, para crescer gente, para nascer gente, tipo, enterra eles, nasce gente. Então, tipo assim, eles conseguem se libertar dele e ir embora, né? E acontece uma coisa com o esqueleto aqui que é assim, meio estranho, mas de certa forma poético. O livro todo ele é muito poético, assim como o outro que eu li, um livro chamado Tempo, uma casa chamada Terra da Minha Conta. Bom, agora voltando para os cadernos do Kinzu, o Kinzu foi no destino de... o Mendiga tá lendo, né, que o Kinzu foi tentar ser um Naparama e nessas ele acaba encontrando no caminho dele um navio atracado, assim. Daí ele vai lá dentro ver se tem comida, e nessas ele encontra uma mulher lá dentro, a Farida. E essa mulher, né, ela conta a história de vida para ele, que ela teve uma vida muito difícil e que ela quer achar o filho dela e ela pede para ele achar o filho dela. Ela conta que, como ela teve uma irmã gêmea, ela era considerada amaldiçoada na aldeia dela, tipo, mesmo tendo, assim, eles se livraram da irmã gêmea dela, assim, tipo, seria pra mãe dela afogar a irmã dela, mas ela não quis, né? Daí a irmã dela, né, sobreviveu, não vou falar muito mais sobre a irmã dela, tem que... E ela, tipo, só que tudo que acontecia de ruim na aldeia era culpa dela, porque ela era uma gêmea, ela tinha uma irmã gêmea, teve uma irmã gêmea. Então ela não poderia voltar lá e ela pede pro Kinzu se ela procura o filho dela, o Gaspar. Ela acontece que assim, ela foi estuprada, então ela nunca não pegou, não amava o filho dela no início, só que ela entregou para uma missão de padres e depois se arrependeu, foi procurar ele, só que não encontrou mais. Então ela se arrependia muito e pediu para o Kinzu procurar o filho dela, que o nome dele era Gaspar. Disse para ele procurar em tais lugares, procurar a tiazinha dela. E ele foi, porque nesses dias que o Kinzu ficou no barco, ele se apaixonou pela Farida, mesmo não sendo o que ele queria, procurar o menino e sim ser um Naparama, né? Tem uma parte até que ele fica chateado com ela, porque ela fala que para ele não ser guerreiro, porque essas pessoas, elas acabam mudando, assim, e, tipo, como que aconteceu, assim, tipo, que as pessoas que libertaram Moçambique, né,
começaram a guerra, que tem uma parte que ela fala que eu devia ter lutado, né? Do que ficar procurando. Não vês que essa gente também é filha da guerra? Quando vencerem, ficam iguais aos outros, vão querer dividir as vantagens com os outros. Bom, nessa procura pelo filho da Farida, ele acontece muita coisa. Tipo, ele encontra pessoas do passado dele, como Surendra, o comerciante indiano, e a mulher dele, a dona Asma. E nessas, o Surendra tá assim, delirante, assim, tipo, ele não tá com as faculdades mentais todas em dia. Então não reconhece muito ele. E acontece muita coisa, ele descobre coisas não só do passado da Farida, do filho dela, da família dela, mas também descobre assim muita coisa sobre a cidade que tá, sobre corrupção, sabe, sobre pessoas que pegam as chicalamidades que eles chamam, que é os donativos, e pegam para assim fazer que tipo, os políticos pegam essas chicalamidades, esses donativos para não só uso próprio, como também para fazer assim que eles estão dando para o povo, eles dão quando eles querem, não importa se as pessoas estão passando fome, fica lá guardado para quando o prefeito estiver presente, dá para as pessoas ver quem é que está dando, quem tem o poder. Então, tipo, ele descobre muita coisa, não vou falar muito mais da história, mas assim, acontece muita coisa. Essa questão do sonho, que também, tipo, que se confunde com a realidade, uma coisa que é importante falar é quando tem essa parte que quando o Kinzu tá no barco, cai um Chote, que é um anãozinho do céu, e cai dentro do barco. E ele vê o anãozinho e a Farida não. Ele diz assim, olha ali a sombra do Chote. E ela olha e não vê nada. Então ele fica pensando, será que isso não é um sonho? E ele começa a pensar, acho que isso é um sonho que eu tô tendo. Né? Bom, a história continua, o menino vai ler até o último caderno. E o final é surpreendente, tipo, depois que eu li, assim, na hora que eu li, eu fiquei, assim, tipo, pensando muito tempo naquele final, li de novo o final, tipo, tu fica assim, tipo, nossa, tipo, é um final, assim, incrível, sabe? Nossa, o cara é um gênio, esse final, nossa senhora, é um dos melhores finais, assim, tipo, de livro, parece que tudo se encaixa. Bom, outra coisa que eu queria falar, assim, sobre o livro é dessa questão do homem se transformar em um animal. Por exemplo, o Junito se metamorfoseou, por exemplo, vamos dizer assim, em uma galinha. E aqui fala, quando o Kinzu tem o sonho, os últimos sonhos dele, um feiticeiro fala desse negócio que o homem só sobrevivia se transformasse em um animal, seguisse seus instintos na guerra, sabe? E aqui fala disso. Tudo isso se fará capaz se nos despirmos desse tempo que nos fez animais. Aceitemos morrer como gente que já não somos. Deixai que morra o animal em que esta guerra nos converteu. Então, tipo, tem essa questão, né, então, do Junito que não é à toa, né, é uma boa metáfora. Outra questão que eu queria falar é da representação do Tuahiro, o Mundiga e o Kinzu representam o Moçambique. Não, Tuahiro e o Mundiga representam o Moçambique. Por exemplo, o Tuahiri representa a velha Moçambique, né? Moçambique em guerra, mas Moçambique que tem que terminar, tem que acabar aquela fase. E o menino Muindinga representa a nova Moçambique, porque como país independente, ele é um país jovem, conseguiu ser independente em 1975, então representa assim, a partir de 92, representa o futuro. O Muindinga representa o país que tem um futuro pela frente. O Kinzu representa os ideais que não deram certo. Tipo, outra coisa também que eu quero falar sobre o título do livro, Terra Sonâmbula, que quer dizer assim, uma terra que não consegue descansar da guerra, não consegue adormecer em paz, não tem descanso, está sempre em alerta, não tem paz de noite, de dia. Então esse título também, né, fala do sonho. Eu gostei muito desse livro, vamos, tipo, principalmente o final, nosso final é incrível. Tipo, cheguei a me arrepiar. E o que eu tô lendo, o próximo resenha que eu vou fazer é do Clube da Luta, mas o que eu tô lendo agora é Sobrevivente, do Chuck Palahniuk, que eu tô gostando bastante. O Clube da Luta também é do Chuck Palahniuk e vai ter resenha. Então eu recomendo muito esse livro. Pode ser que pareça difícil no início, mas depois vai se ver, principalmente no final, que valeu muito a pena.